Fala galera, esse é o primeiro vídeo do meu canal, meu nome é Rodrigo Gonzalez e aqui a gente vai falar sobre geopolítica e política no Brasil e no mundo desde um ponto de vista anti-imperialista. Desde já quero pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto, tá certo? Não tem como a gente conversar sobre geopolítica ou política hoje sem comentar a grande questão do momento, que é a assinatura do acordo Mercosul e União Europeia, que estava esperando há mais de 25 anos para ser assinado, e o presidente Lula conseguiu esse grande feito. Pois é, todo mundo sabe que durante o governo Bolsonaro foi proposto também uma versão desse acordo que era muito pior para o Brasil, por diversos motivos. Dentre eles, o acordo Mercosul-União Europeia impõe transferências de tecnologia ou a instalação de plantas das empresas estrangeiras aqui no Brasil, caso tenha algum tipo de comércio com maiores vantagens para esse pessoal. Pois é, vai ser um toma lá dá cá, de uma maneira similar àquilo que a China fez para conseguir um grande avanço industrial. Isso foi uma grande jogada do presidente Lula, que conseguiu vencer uma série de obstáculos e demonstrar mais uma vez a sua grande capacidade de articulação política e de formação de consensos. Na verdade, para aprovar esse acordo lá na União Europeia não vai ser tão fácil, porque o setor agrícola europeu, principalmente francês, da Holanda e de alguns outros países, tem muito medo de competir com o agronegócio brasileiro. Então esse pessoal vai protestar e muito para que esse acordo não seja firmado. Mas os dados estão jogados e eles estão a favor do Brasil e do Mercosul diante da grande articulação política feita pelo presidente Lula, que demonstrou mais uma vez que tem capacidade sim para ser uma das maiores lideranças mundiais, reafirmando o nome do Brasil no mundo. Agora, essa vitória do Lula tem a ver também com um cenário de protecionismo que está se expandindo em todo o mundo, a partir da vitória do Trump, que já falou que vai priorizar a produção em solo americano e impor tarifas, por exemplo, para os chineses. O mundo inteiro está de olho nessa questão de tentar proteger a sua indústria nacional e tentar trazer mais benefícios para a sua indústria nacional. O principal ponto do protecionismo do Trump tem a ver, na verdade, com o momento que os Estados Unidos estão vivendo. E o momento que os Estados Unidos estão vivendo é um momento de decadência. Os Estados Unidos, que é a maior potência imperialista, que comanda o sistema imperialista mundial, coordena todos os polos desse sistema imperialista, da forma como é organizado o capitalismo hoje no mundo, ele está em decadência. Um sinal claro dessa decadência foi as últimas eleições dos Estados Unidos, em que o Trump foi eleito, o Trump que já passou por uma prova de fogo enquanto era presidente dos Estados Unidos e foi muito mal. As eleições dos Estados Unidos sempre são uma decisão entre o ruim e o muito ruim, porque o Partido Democrata e o Partido Republicano são duas faces da mesma moeda, que é a indústria bélica e o lobby armamentista e das big techs americanas, além do grande petróleo. Mas o que realmente impressiona é que o Trump ter sido eleito inflexiona a política americana para um momento em que se cada vez mais vai se ir para o fundo do poço. Por que eles vão fazer isso? Porque olha só, a resposta do Trump para esse momento em que os Estados Unidos se vê cada vez mais encurralado por conta da ascensão do sul global, principalmente por causa da China e as suas grandes conquistas na área econômica e na área tecnológica, na verdade é uma resposta que joga mais gasolina na fogueira. Pois é, eu vou dar um exemplo. Ao ele impor a taxação dos países que são membros dos BRICS por tentarem achar uma alternativa para o dólar, ele afasta cada vez mais esses países que já têm um pé atrás com os Estados Unidos, ele afasta cada vez mais esses países de ter relações com os americanos. E isso prejudica a posição do Império Americano como um império capaz de realmente articular e tentar manobrar e manipular os diferentes países do mundo. Um belo exemplo a gente pode dar com a decisão que a China tomou agora, que ela vai zerar as tarifas para os países menos desenvolvidos. Enquanto o Trump está querendo taxar os países que desagradam ele de alguma maneira, a China, na verdade, vai beneficiar aqueles países que são os menos favorecidos do mundo. Pois é, isso é uma grande demonstração do quanto que os Estados Unidos está cada vez mais definhando e está realmente se colocando como um país que não tem capacidade
para ocupar a dianteira do sistema geopolítico mundial. Só diante dessa informação, a gente já pode ter claro que os Estados Unidos está em um processo de definhamento. Eles não conseguem mais ocupar aquele lugar de maneira tão tranquila quanto eles ocuparam, por exemplo, durante os anos 90, depois do fim da União Soviética. A China é realmente uma pedra no sapato dos americanos. Isso tudo não é à toa que está acontecendo, isso tudo tem a ver com o estágio que a gente está vivendo hoje do capitalismo. O atual momento que o neoliberalismo chegou, ele cada vez mais entrega menos para as pessoas em detrimento das suas condições de vida. Pois é, a verdade é que as políticas de austeridade fiscal, de privatização, de corte de direitos sociais, que o neoliberalismo implementou em todos os lugares do mundo, onde ele conseguiu colocar suas garras, estão cada vez mais fazendo com que as condições de vida da população piorem e muito. Diante disso, cada vez mais as pessoas se viram para alternativas extremistas. No caso, a extrema-direita é o que vem crescendo no mundo, porque a forma como a vida tem se organizado no capitalismo está empurrando as pessoas para o desespero. Para a gente falar o português bem claro, está todo mundo desesperado, porque não consegue fechar o mês. O sentimento de desesperança dentro do neoliberalismo hoje é ainda pior por conta do que acontece nas redes sociais, que fazem um simulacro da realidade levado a cabo através da economia da atenção, incentivando os piores sentimentos dentro da cabeça do ser humano e fazendo com que ele seja presa fácil para ideologias extremistas de ódio, que é o caso da extrema-direita. Diante desse contexto, as condições de vida dentro dos países capitalistas está cada vez pior e a ascensão de figuras como Trump, Bolsonaro e Milei é uma questão de tempo, porque as pessoas simplesmente querem ter alguma coisa para acreditar. E dentro do sistema político de representação atual, em que a democracia capitalista entrega para as pessoas muito pouco por conta do neoliberalismo, o povão simplesmente está querendo ver alguém que toque fogo no parquinho. E é exatamente o que a extrema-direita tem se proposto a fazer. É claro que ele está com fogo no parquinho para manter exatamente todo mundo que já ganha muito dinheiro continuando a ganhar muito dinheiro e as pessoas pobres continuando a ser pobres. Um belo exemplo é o que está acontecendo na Argentina. A Argentina conseguiu chegar a um patamar de 55% das pessoas na pobreza durante o governo Milei por conta das medidas de ajuste fiscal, por conta das medidas de austericídio praticadas pelo Milei para conseguir o tão falado superávit fiscal e controlar a inflação. A grande questão é a seguinte: as pessoas elas estão morrendo de fome na Argentina. As pessoas estão tendo a vida cada vez pior na Argentina. Só que quando você vê os editoriais dos grandes jornais aqui no Brasil, como por exemplo o Globo falou essa semana, a Argentina é um exemplo do que se deve fazer. Por quê? Ferrou com a população, mas conseguiu entregar a economia assim redondinha para o mercado financeiro. Essa é a questão. E por isso também que tem tanto desagrado por parte desses jornalões e da grande mídia em geral e também do mercado financeiro em relação ao governo do presidente Lula, que está entregando uma economia crescendo, aumento da renda, mais direitos sociais para a população, mas ao mesmo tempo não está fazendo tudo que o mercado financeiro quer. E um exemplo disso foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o anúncio de que o pessoal que ganha mais de 50 mil vai finalmente ter que começar a contribuir. Pois é, o que o mercado financeiro queria não era nada disso. O que o mercado financeiro queria era que cortassem mais os direitos dos pobres e que o povão aqui no Brasil fizesse como na Argentina, apertasse os cintos para daí sim o mercado financeiro ficar tranquilo com os lucros que virão. Não dá muito para entender como que um país como a Argentina, que chegou nesse ápice de pobreza, é exemplo para alguém. E que um país como o Brasil, que acabou de chegar nos menores níveis de pobreza e de extrema pobreza da história, esse país tá ruim, ele tá indo mal, entendeu? Por quê? Que ele tá indo mal simplesmente porque está gastando muito dinheiro com o pobre e pouco dinheiro com o banco, ou pelo menos pouco na visão do mercado financeiro. Então, esse é o contexto que entrega esse cenário tão adverso dentro da geopolítica hoje. O neoliberalismo ele é decadente e está cada vez pior. As elites em todo o mundo, assim como aqui no Brasil, estão cada vez mais apostando em saídas extremistas de direita para conseguir garantir os seus interesses em um momento em que o modelo de capitalismo do Ocidente está definhando e as alternativas apresentadas pelo Sul Global, principalmente o socialismo chinês, ascende como uma alternativa para a humanidade. Esse é o momento que nós estamos vivendo e esse momento é muito grave, mas também é um momento cheio de possibilidades.
como aí o governo do presidente Lula está mostrando para todo mundo com esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem se inscrever aqui, curtir, compartilhar, comentar e também divulgar para os seus amigos aí que estejam interessados em relação a esses temas que a gente tratou aqui, eu agradeço muito e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço!